Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Maicon Cisoto e eu vim aqui para te ajudar. Hoje eu vou fazer com vocês a parte de pré-teste do livro do James Stewart. Então, se você é da engenharia, se você é da parte de exatas, comenta aí embaixo aí qual é o seu curso e comenta aí qual é a sua faculdade, tá? E vem comigo porque agora a gente está fazendo uma revisão para a gente nunca mais reprovar no livro, na parte de cálculo, tá bem? Eu estou usando aqui como referência o livro do James Stewart. E se você já viu as aulas anteriores, tá? As aulas anteriores eu fiz a parte de álgebra. Agora eu vou resolver com vocês a parte de geometria analítica, tá bem? Eu vou resolver nessa minha primeira aula aqui, né? Na verdade é a aula 7, porque ela vai ser contínua. Só que nessa primeira aula de geometria analítica eu vou resolver apenas a questão 1 para eu fazer algumas observações, para você também saber quais são as coisas importantes que você tem que saber de geometria analítica para você conseguir aprovação em cálculo, né? Esse é o meu primeiro passo e depois eu vou resolver as questões embalando com mais velocidade, tá bem? Então eu vou fazer uma revisão trazendo os assuntos mais importantes à tona. Bom, se você já viu a revisão de álgebra, se você não viu, você volta lá e dá uma olhada nela, né? A gente estava meio que entrando numa noção ali de geometria quando a gente viu a parte de inequações, né? A gente tem um intervalo de soluções, não é mais apenas uma solução. E para isso a gente vai precisar de uma coisa geométrica para observar isso e analisar. Então a gente criou uma disciplina de geometria analítica e fora da disciplina de geometria analítica, a gente tem todo o conhecimento matemático dessa parte e ele também é usado em cálculo, tá bem? Antes de escrever aqui, deixa eu deixar no texto aqui, né? Vou colocar aqui então que eu estou vendo, fazendo a parte dos testes de verificação. E agora eu estou fazendo com vocês a parte de geometria analítica. Certo? Comenta aí também. Quero que você comente aí também como que vocês chamam essa disciplina na faculdade de vocês, hein? Na faculdade que eu fiz UFSC. Na faculdade que eu fiz, existia uma piada bem grande por trás dessa disciplina. Mas, enfim, vamos lá. Aqui não é piada, aqui a gente leva a sério o conteúdo, porque se não levar a sério, você não consegue a aprovação em cálculo. E pode anotar aí, porque o primeiro segredo para a aprovação é esse: trate de levar a sério. Certo? Bom, se você pegar ali a questão de geometria analítica, ele vai pegar e vai te dar o número 1 e ele vai te dar algumas alternativas ali, tá? Então, ele vai falar o seguinte: encontre a reta que passa por... E daí ele coloca a letra A, coloca a letra B, coloca a letra C. Na letra A, ele fala assim, ó, a reta que passa pelo ponto 2 e menos 5 passa pelo ponto 2 e menos 5 e possui a inclinação de menos 3. E possui uma inclinação, então vou escrever aqui inclinação de menos 3, tá? Antes de colocar qualquer fórmula aqui, eu quero que vocês deem uma olhada e ver se vocês lembram como que eu resolvo isso, tá? Na verdade, o que ele está cobrando aqui na lata, né? Ele quer saber se você sabe a noção de equação da reta. Se você lembra da equação da reta, tem que ser uma relação entre x e y, então já sai da noção de equação para a parte de função, né? E ele quer saber se você encontra uma coisa parecida com isso daqui. AB mais C, opa, x mais B, x mais B, aonde o A é minha inclinação e o meu B é aonde corta o eixo Y, certo? Mas de onde vem essa relação e como que funciona ela? Quando eu gosto de ensinar, eu ensino isso daqui depois que o aluno já tem a noção de o que é a tal da inclinação. Eu vou escrever aqui a inclinação sendo a letrinha M, se você lembra dos estudos lá do ensino médio, né? Isso aqui é visto no segundo ano, um pouquinho no terceiro ano. A inclinação, ela nada mais é do que uma variação em y dividido por uma variação em x, certo? Que vai me dizer ali se a minha inclinação é pequena ou é grande. Se a inclinação em y for muito curta, isso faz com que ele vá muito para cima, certo? Mas vamos dar uma olhada nisso aqui antes, tá?
Eu vou resolver usando essa forma aqui, não teria problema nenhum eu resolver desse jeito aqui, algumas a gente vai fazer desse jeito, tá? Mas é só para destacar essa relação aqui. Por que eu quero destacar essa relação? Por causa desse fator aqui, gente. Esse fator dentro do cálculo vai virar a derivada lá no futuro. E o que é a derivada? É a inclinação em qualquer ponto numa reta, certo? Não é dela que a gente vai falar agora, mas eu já estou pegando aqui uma noção básica de derivada, tá? E em que ele já me deu a inclinação, tá? Então, eu sei que meu m vale menos 3, meu m vale menos 3, e ele vai ser igual uma variação em y. Se você lembra uma forma de escrever variação, ele é o final menos o inicial, dividido pela variação em x, que é o final menos o inicial. Tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, acho que vocês vão gostar dessa parte da aula. O que é essa variação em y e em x? Tá? Se eu forçar essa minha variação a ter um limite do x tendendo a x0, essa parte de baixo minha, ela vai para zero e a gente define a nossa derivada como sendo um ponto em que o x e o x0 se encontram. Isso é muito doido, né? Quando o Newton descobriu isso, ele estava estudando a aceleração e encontra uma coisa dessa. E agora a gente se ferra na faculdade, né? Não sei se posso falar se ferra aqui, mas acho que só tem adultos, então eu posso, por causa dessa noção básica que o Newton deu para gente. Bom, mas vamos resolver aqui que nosso papo é revisão. Gente, o que eu colocaria aqui no valor de y e de x é y e x mesmo. Por quê? Porque eles têm que sobrar para eu criar a minha função, a minha relação entre esses dois termos aqui que eu estou destacando eles, tá? E os outros valores, professor? E o y0 e o x0, o que eu faço com eles? São valores que pertencem à minha reta, tá bom? Ele poderia ser esse daqui, ou poderia ser qualquer outro valor que pertença à minha reta. Nesse caso aqui, então, o x vai ser o 2 e o y vai ser o menos 5, tá? Que seria, então, o meu x0 e o meu y0. Certo? Então, basta eu colocar ali e a minha expressão fica mais bonita de se calcular, né? Seria menos 3 igual, então, ao y, que o y eu deixo ele ali, menos meu y0, que é menos 5, dividido tudo isso por x menos x0, que o x0 é 2 positivo nesse caso aqui, certo? Eu vou passar isso daqui multiplicando já, para a minha expressão ficar melhor escrita. Então, vai ser menos 3 vezes x menos 2 igual a y mais 5, né? Y mais 5. Se você tem uma dificuldade em entender o porquê que o menos com o menos dá mais, comenta aqui embaixo que eu pego e faço uma aula, explicando esse processo de o porquê que menos com menos dá mais. A gente usa isso nossa vida inteira e não sabemos, né? Bom, gente, acabou? Posso dizer que sim, mas como o livro disse lá no começo, se você já assistiu a aula 1, eu destaco bastante isso, né? O livro ele simplifica da menor forma possível, ele reduz a sua resposta. Aqui eu já tenho uma relação x-y, mas eu posso melhorar ela, né? Eu vou deixar o y sozinho desse lado, então o meu 5 vai para o outro lado, né? Aí eu vou ter o y sozinho, e do outro lado eu vou ter a minha distributiva, que eu vou realizar aqui, menos o 5 que veio daquele lado lá que estava junto com o y. Então, eu vou ter 3 vezes menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos dá mais 6. E o 5 caiu para o lado de cá, né? Ele foi para o outro lado, subtraindo, dando então uma expressão para a gente de 6. Vou colocar o contrário, tá? De menos 3x menos mais 1. Essa é a minha equação da reta, certo? Essa é a minha expressão. E ela tem uma inclinação de menos 3. Eu sei porque a inclinação é o termo que está multiplicando o x. E eu sei que ela corta o eixo y no ponto 1. Tá? Basta a gente colocar isso num gráfico, a gente consegue ver que é isso mesmo, tá bem?
Agora ele dá uma mudada um pouquinho, tá? Então você pode olhar lá no livro, a resposta é essa. Caso você não tenha o livro, não saiba qual edição eu estou resolvendo a edição, a, a sétima edição, tá? Eu deixei o link na descrição, você pode baixar ele direto do seu Google Drive e fazer o mesmo exercício que eu estou fazendo. Algumas pessoas me comentaram comigo que estavam resolvendo a sexta edição. Ela é bem semelhante, mas algumas coisas mudam, valores e a localização da questão. E na edição 8 eu ainda não dei uma olhada, então se são as mesmas questões, você comenta aí. A minha edição 8, elas são as mesmas questões. Ah, na edição 8 ele complementa isso. Geralmente é, né? Cada nova edição tem uma coisa nova para a gente colocar ali, tá? Bom, eu vou limpar só aqui o nosso gráfico, que ele vai manter ainda o ponto 2 e 5, tá, gente? Porque na letra B, ele vai falar assim, ó. Escreva a equação da reta em que ela passa pelo ponto 2 e menos 5. Então, eu tenho ali o 2 e o menos 5 novamente como sendo pontos pertencentes à minha reta. Deixa eu apagar aqui. E ele fala assim, ó, só que agora eles são paralelos ao eixo X e paralelo ao eixo Y. Ele coloca uma na letra A e a outra na letra... Opa, uma na letra B e a outra na letra C. Tá? Dá uma olhada aqui, então. Na letra B, ele mantém esse ponto e ele fala assim, ó, que seja paralelo ao eixo X, certo? Como é uma geometria analítica, eu posso já começar a representar as coisas aqui com formas de gráfico, né? Então, aqui, ó, o ponto 2 e menos 5, ele se encontra aqui, ó, o 2 para o X e o menos 5 para o Y, certo? Então, ele desce, ele anda 2 unidades para frente e desce 5 unidades, menos 5. O ponto é esse daqui, certo? A reta que a gente encontrou na a gente viu que era uma reta, deixa eu pegar uma seta ali, que era uma reta. Opa, não sei se eu A gente viu que era uma reta que passava por 1 e também passava pelo ponto, então ela era uma coisa parecida com isso que eu fiz aqui, tá? O meu ponto, ele tá aqui. Então essa foi a equação que a gente encontrou na letra A. Só que na letra B, ele quer saber uma coisa paralela, paralela ao eixo X. E se você lembra das suas aulas, uma coisa que é paralela ao eixo X é uma reta que passa pelo ponto menos 5. Por quê? Se ele passa pelo ponto menos 5, ela assume quantos valores de x aqui, ó? Ela assume o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o 1, o 2, o 3, porque ela assume todos os valores. Ela não depende do meu eixo. Ela assume todos os valores do menos 5 para o y. Ou seja, então, basta eu fazer aqui y igual a menos 5. Ah, mas qual é a inclinação dessa minha reta? A inclinação é zero, porque não aparece o x, certo? Ela não tem inclinação mesmo, ela fica na horizontal. Tá? Diferente da letra C, em que na letra C ele fala assim, ó, uma reta que passe por esses dois pontos e ela seja também uma coisa, opa, paralela ao eixo Y. Então, essa que eu resolvi aqui agora, ó, essa retinha que eu resolvi com vocês aqui agora, ela é uma reta paralela ao eixo X. Paralela ao eixo X. Agora eu quero uma reta paralela ao eixo Y. Consigo resolver ela? Sim, consigo. Basta eu colocar aqui uma reta que passe pelo 2 em X, ou seja, é uma reta em que o meu X é igual a 2. Professor, não aparece inclinação. Não aparece inclinação mesmo. Inclusive, não tem relação nenhuma com o y, né? Por quê? Porque ela assume quantos valores de y aqui? Ela assume todos os valores de y e, inclusive, o valor que ele quer lá embaixo, que é o menos 5. Então, a equação, na minha reta, a expressão, né, seria x igual a 5. Opa, perdão, né? Eu estou aqui falando, nem observei ali. X igual a 5, não. X igual a 2, o valor numérico é 2, eu passo aqui. Então, x igual a 2, essa reta que está descendo aqui, ela assume todos os valores de y, inclusive esse. Tá? Professor, na letra C, fala o seguinte,
precisa de uma reta, perdão, na letra C, não, na letra D, ele precisa de uma reta aonde ela passa por esses dois pontos e também é paralela à minha, agora a letra B, agora a letra D. Além de passar por esses dois pontos, ela é paralela, esse é o símbolo de paralelo, né? São os dois risquinhos ali, a gente usa isso, paralela à minha expressão. Cadê a minha expressão bonitinha aqui? Dois x menos 4y igual a 3, certo? Ah, professor, eu lembro disso. Basta a gente pegar, achar a inclinação da reta, depois fazer aquele processo que você ensinou a gente de fazer a variação em y dividido pela variação em x, a variação em x, e eu colocar nesse meu mzinho aqui, que você falou que era a inclinação, a mesma inclinação que eu encontrar nessa equação aqui. Exato? Exato, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou facilitar aqui e eu vou achar o coeficiente que multiplica o x quando o meu y está sozinho. E para fazer isso, o que eu vou fazer, então, eu passo o y para o outro lado, passo ele para cá, ele vai ficar 4y positivo, eu jogo 3 para dentro, ele fica menos 3, eu copio o restante da minha expressão, né? Para ficar um visual melhor, eu vou inverter aqui, vou colocar 4y, então, que é igual a 2x menos 3, 2x menos 3, e agora eu vou fazer o quê? E agora eu vou dividir todo mundo por 4, porque eu fazendo isso, o meu y fica sozinho, o meu 2 dividido por 4 fica embaixo, né? Fica 1 sobre 2, e aqui fica 3 dividido por 4, certo? Professor, mas isso daí está errado, não tem nada multiplicando o x. Tem sim. A minha multiplicação no x é esse valor que está aqui, ó. Se ele não aparece, o 1zinho é o 1 dividido por 2. Então, essa é a minha inclinação. Se eu colocar essa mesma inclinação lá, ó, coloquei meio, e agora basta eu saber um ponto em que essa reta pertence, que é isso que ele quer saber se você sabe. Nessa questão, ele está o tempo inteiro nisso, sabendo se isso pertence àquela reta. A gente usa questões parecidas com isso dentro da derivada, mas a gente usa questões dentro da noção de continuidade também, tá, gente? Em continuidade também tem isso. Tá? Então, agora basta eu saber quem é meu y0 e o meu x0. Eles são quem? Eles são números que pertencem à minha reta. Nesse caso, o meu y ele é menos 5 e o x ele é 2. Agora basta eu resolver isso daqui. E vai ficar meio igual a y mais 5 dividido por x menos 2. Eu passo o x multiplicando, né? Então, ele vai ficar x menos 2, o x menos 2 multiplicando o 2, e eu disso daqui eu faço o quê? Eu subtraio essa quantidade que está aqui, deixando, então, o meu y sozinho. Professor, essa é a minha relação, essa é a minha expressão. Claro que o livro do James Stewart vai escrever isso diferente, tá bom? Ele vai escrever isso como sendo x sobre 2 menos 6, que vai ser o que eu vou fazer agora aqui, né? Por quê? Porque aqui o 2 eu posso dividir ele com o x, então ele fica x dividido por 2. E esse menos 2 com o menos 2, formou um coraçãozinho agora aqui, vai ser menos 1. Menos 1, menos 5, menos 6. Para destacar a resposta, vou mudar de cor, vou colocá-la dentro de um quadrado aqui, ó, um retângulo, né? A gente faz muito isso dentro das provas, então quando você tiver uma resposta, destaque a sua resposta, né? Para não ficar nessa bagunçona toda igual eu fiz aqui, então destaca ela, mas saiba que a sua resposta é só o que vai valer para o professor, beleza? Mas enfim, deixa eu voltar aqui, vou olhar para a cara de vocês. Gente, eu estou resolvendo aqui o pré-teste de geometria analítica agora, tá? Eu já fiz a parte de álgebra, vocês podem ver nas aulas anteriores, e na próxima aula eu vou resolver usando a equação geral da circunferência
e a equação reduzida da circunferência, tá? Então, aqui ele só queria saber uma noção mínima de reta. Você vai usar reta em cálculo 1? Com certeza você vai, tá? E no mais, a gente conversa. Fica um abraço, deixa o seu like aí, se inscreve, e se você tem alguma dificuldade em qualquer um dos assuntos que eu falei, pode comentar que eu faço uma aula para você, tá bem? Aquele abraço, a gente tá junto. Tchau, tchau.